Que a paz do Senhor esteja sobre você nesta manhã, tarde ou noite. Hoje, somos conduzidos pela Palavra de Deus ao livro de Mateus, capítulo 28, versículos do 1 ao 20. Este capítulo nos revela o evento mais significativo da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo, o triunfo sobre a morte e a grande comissão que ele confiou aos seus discípulos. Vamos juntos meditar nesta mensagem de esperança e propósito, buscando inspiração para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo esta leitura sagrada. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosas do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos principais dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28 é o grandioso desfecho do Evangelho de Mateus, marcando a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e o início de sua missão global para a Igreja. Este capítulo é uma celebração do poder de Deus, da esperança eterna e do chamado à obediência para todos os que seguem a Cristo. Dividido em 3 seções principais: a ressurreição, a conspiração dos líderes religiosos e a grande comissão, ele encapsula o coração do Evangelho. A narrativa começa no domingo pela manhã, quando Maria Madalena e a outra Maria visitam o sepulcro de Jesus, versículo 1. A presença dessas mulheres é carregada de significado espiritual e cultural. Primeiro, elas representam fidelidade e coragem, pois estavam dispostas a ir ao túmulo mesmo em um momento de grande tristeza e perigo. Segundo, elas foram escolhidas como as primeiras testemunhas da ressurreição, algo extraordinário em uma época em que o testemunho feminino não tinha grande valor legal ou social. Isso demonstra que o Evangelho quebra barreiras culturais e sociais, elevando aqueles que o mundo muitas vezes despreza. Ao chegarem, encontram o sepulcro marcado por um grande terremoto e a presença de um anjo descendo do céu. Versículo 2. O terremoto não é apenas um fenômeno natural, mas um ato simbólico que marca a intervenção divina na história. Terremotos frequentemente acompanham momentos significativos na narrativa bíblica, como na crucificação de Jesus, Mateus capítulo 27, versículo 51, e no Monte Sinai durante a entrega da lei, Êxodo capítulo 19, versículo 18. Aqui, o terremoto sublinha a magnitude do evento, a vitória de Cristo sobre a morte.
O anjo, com aparência resplandecente como relâmpago e vestes brancas como a neve, versículo 3, simboliza a santidade e a glória de Deus. Sua presença não é apenas para declarar a ressurreição, mas também para tranquilizar e encorajar as mulheres. Ele remove a pedra, não para que Jesus pudesse sair, mas para que as mulheres pudessem entrar e ver que o túmulo estava vazio. Este detalhe nos lembra que Deus nos convida a testemunhar suas obras e a participar de seu plano redentor. A mensagem do anjo é clara e transformadora. Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Versículos 5 e 6. Este anúncio confirma o cumprimento das promessas de Jesus sobre sua ressurreição. Mateus capítulo 16, versículo 21, e destaca a fidelidade de Deus em cumprir seu plano de salvação. Para os crentes, a ressurreição é a base da nossa esperança, pois ela prova que Jesus venceu o pecado e a morte, garantindo-nos a vida eterna. Como Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ordem do anjo para que as mulheres ide depressa e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, versículo 7, é a primeira grande comissão. As mulheres, que vieram buscar um corpo morto, agora são enviadas como portadoras da mensagem de vida. Isso mostra que aqueles que experimentam o poder de Deus são chamados a compartilhar essa experiência com os outros. A obediência imediata das mulheres, embora acompanhada de temor e grande alegria, versículo 8, reflete a reverência que o sobrenatural inspira e a alegria que a ressurreição traz. No caminho, algo ainda mais extraordinário acontece. Jesus aparece pessoalmente às mulheres, versículo 9. Sua saudação simples, eu vos saúdo, é seguida por um ato de adoração, quando elas se prostram e abraçam seus pés. Este gesto tem um profundo significado. Primeiro, ao tocar os pés de Jesus, elas confirmam que ele está fisicamente presente, ressuscitado em carne e osso. Segundo, a adoração reflete o reconhecimento de sua divindade. Jesus não é apenas um mestre ou profeta, ele é o Senhor ressurreto, digno de adoração. Jesus reafirma a mensagem do anjo: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Versículo 10. Ao chamar os discípulos de meus irmãos, ele demonstra sua graça e restauração, especialmente considerando que eles haviam fugido e o abandonado durante sua prisão e crucificação. Isso nos lembra que o relacionamento de Jesus com os seus seguidores é baseado em amor e perdão, não em mérito humano. A ressurreição de Jesus Cristo nos ensina lições fundamentais para a nossa vida espiritual, a fidelidade de Deus às suas promessas. A ressurreição é o cumprimento das palavras de Jesus e das profecias do Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, Salmos capítulo 16, versículo 10. Ela nos dá a certeza de que Deus é fiel e cumpre o que promete. A vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição é a prova de que Cristo triunfou sobre as forças do mal. Para os crentes, isso significa que não somos mais escravos do pecado e que temos a garantia da vida eterna. O chamado para compartilhar o Evangelho. Assim como as mulheres foram enviadas para anunciar a ressurreição, somos chamados a proclamar a boa nova de Cristo. A mensagem do Evangelho não é apenas algo que recebemos, é algo que compartilhamos. A adoração ao Cristo ressurreto. A reação das mulheres nos desafia a adorar Jesus com todo o nosso ser, reconhecendo sua autoridade e rendendo-nos completamente a Ele. A ressurreição de Cristo transforma a vida de todos os que a recebem com fé. Porém, enquanto a mensagem da ressurreição começa a se espalhar, há aqueles que escolhem resistir e distorcer a verdade. Essa resistência nos conduz ao próximo tema: a mentira dos líderes judeus sobre o desaparecimento do corpo de Jesus e a tentativa de suprimir a verdade do Evangelho. A segunda parte de Mateus, capítulo 28, apresenta uma resposta contrastante à ressurreição de Cristo. Enquanto as mulheres correm com alegria para anunciar as boas novas aos discípulos, os líderes religiosos conspiram para encobrir a verdade.
Este trecho revela o conflito entre a luz do Evangelho e a resistência à verdade, mostrando como a rejeição ao plano de Deus pode levar a atos de engano e corrupção. Após a ressurreição, alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos principais dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Versículo 11. É importante notar que esses soldados não eram discípulos ou simpatizantes de Jesus. Eles eram guardas romanos destacados para vigiar o túmulo e impedir que o corpo de Jesus fosse roubado. Mateus capítulo 27, versículos do 62 ao 66. Sua decisão de relatar o que viram, o terremoto, o anjo e a remoção da pedra, indica que o evento foi tão extraordinário que não puderam ignorar sua magnitude. Os líderes religiosos, em vez de reconhecerem a verdade diante de evidências tão claras, escolhem planejar uma conspiração para encobrir o fato da ressurreição. Eles congregaram-se com os anciãos, versículo 12, e elaboraram um plano para subornar os soldados e disseminar uma mentira. Dizei: vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Versículo 13. Este ato de suborno é um reflexo direto do coração endurecido dos líderes religiosos. Mesmo diante da verdade, eles escolhem rejeitá-la para preservar sua posição e autoridade. O suborno envolvia não apenas uma grande quantia de dinheiro, mas também a promessa de proteção. Os líderes garantem aos soldados que, se essa história chegar a ser ouvida pelo governador, eles intercederiam em favor deles. Versículo 14. Este detalhe é significativo porque, para um soldado romano, dormir em serviço era uma ofensa grave, frequentemente punida com a morte. Isso mostra o nível de influência e manipulação que os líderes religiosos estavam dispostos a exercer para proteger sua versão dos acontecimentos. A mentira proposta pelos líderes de que os discípulos roubaram o corpo enquanto os soldados dormiam é, em si, cheia de contradições. Como poderiam soldados adormecidos testemunhar algo que ocorreu enquanto dormiam? Além disso, os discípulos, após a crucificação, estavam desanimados e dispersos, temerosos das autoridades. A ideia de que um grupo tão abatido pudesse ter orquestrado o roubo do corpo enfrentando guardas armados é improvável. A falsidade dessa narrativa só reforça a autenticidade da ressurreição. Os soldados aceitaram o suborno e espalharam a mentira conforme instruídos. Versículo 15. Mateus observa que foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje, mostrando como as mentiras podem se perpetuar ao longo do tempo. Essa tentativa de suprimir a verdade é um lembrete de que o Evangelho sempre enfrentará resistência, mas a verdade de Deus permanece inabalável. Este episódio nos oferece lições importantes sobre a condição humana, a resistência ao Evangelho e a soberania de Deus, a rejeição deliberada da verdade. Os líderes religiosos não estavam apenas céticos, eles rejeitaram ativamente a verdade, apesar das evidências claras. Isso revela como o coração humano pode ser endurecido pelo orgulho, pelo medo de perder poder e pelo apego às estruturas deste mundo. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, Paulo descreve aqueles que detêm a verdade em injustiça, mostrando como a resistência à verdade é uma escolha deliberada. A corrupção do coração humano. A conspiração dos líderes religiosos, marcada por suborno e mentira, reflete a profundidade da depravação humana quando o ego e os interesses pessoais são colocados acima da vontade de Deus. Este episódio nos desafia a examinar nossos próprios corações. Estamos vivendo em honestidade diante de Deus ou estamos comprometendo a verdade para proteger nossos próprios interesses? A futilidade de resistir à verdade de Deus. Apesar dos esforços dos líderes para encobrir a ressurreição, a mensagem do Evangelho continuou a se espalhar e transformar vidas. Este episódio é um lembrete de que nada pode impedir os planos de Deus. Como lemos em Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. A importância da integridade no Evangelho. O contraste entre as mulheres, que proclamaram a verdade com coragem, e os líderes religiosos, que espalharam mentiras, nos desafia a sermos pessoas de integridade.
Como seguidores de Cristo, somos chamados a proclamar a verdade, independentemente das circunstâncias ou das consequências. Enquanto a conspiração dos líderes religiosos tenta obscurecer a verdade da ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, fortalecendo sua fé e comissionando-os para uma missão global. Este próximo momento, conhecido como a Grande Comissão, é a resposta definitiva de Jesus ao medo e à resistência. Um chamado claro para levar a mensagem da ressurreição a todas as nações. A última sessão de Mateus capítulo 28 nos conduz à Galileia, onde Jesus encontra seus discípulos e lhes entrega a Grande Comissão. Este momento é o clímax do Evangelho de Mateus e estabelece a base para a missão global da Igreja. Enquanto as duas sessões anteriores, a ressurreição e a conspiração dos líderes religiosos, representam a vitória de Deus e a resistência humana à verdade, esta última parte revela o chamado de Cristo para que seus seguidores avancem com autoridade e confiança, proclamando o Evangelho a todas as nações. O contexto do encontro na Galileia. Os discípulos, seguindo as instruções de Jesus transmitidas pelas mulheres e pelo anjo, partem para a Galileia e vão ao monte que ele havia designado. Versículo 16. A Galileia era significativa no ministério de Jesus. Foi o local onde ele iniciou sua pregação e realizou muitos milagres. Voltar à Galileia após os eventos tumultuados em Jerusalém simboliza um recomeço e um retorno às raízes do ministério. Quando os discípulos veem Jesus, eles o adoram, mas alguns duvidaram. Versículo 17. Esta honestidade na narrativa é um detalhe marcante. Mesmo após a ressurreição, algumas dúvidas persistem nos corações dos discípulos. Isso reflete a natureza humana, a dificuldade de compreender plenamente o sobrenatural e o medo diante de algo tão grandioso. No entanto, Jesus não repreende esses discípulos por suas dúvidas. Em vez disso, ele os inclui no chamado à missão. Este ato de graça nos lembra que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos. A declaração de autoridade de Jesus. Antes de comissionar os discípulos, Jesus faz uma declaração fundamental. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 18. Esta afirmação é uma proclamação de sua soberania universal. Após a ressurreição, Jesus recebe do Pai toda a autoridade. Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11. E essa autoridade fundamenta a missão que ele confia aos seus discípulos. A autoridade de Jesus garante que a missão da Igreja não é apenas uma tarefa humana, mas uma iniciativa divina respaldada pelo poder do próprio Deus. Isso dá aos discípulos confiança para enfrentar os desafios e a oposição que encontrariam ao proclamar o Evangelho. Para nós, hoje, essa declaração continua sendo um lembrete de que nossa obediência ao chamado de Deus está ancorada na soberania de Cristo. A Grande Comissão. Nos versículos 19 e 20, Jesus apresenta a Grande Comissão, uma das passagens mais significativas do Novo Testamento. Ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Portanto, ide. O chamado para ir implica movimento e iniciativa. Não se trata de esperar que as pessoas venham até nós, mas de levar a mensagem de Cristo aonde quer que Deus nos envie. É um chamado ativo para todos os cristãos, independentemente de sua posição ou contexto. Ensinai todas as nações. A missão de Jesus é global, transcendendo barreiras étnicas, culturais e geográficas. Ele não limita a mensagem de salvação a Israel, mas a expande para todas as nações, cumprindo a promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo simboliza a identificação com Cristo e a entrada em uma nova aliança com Deus. A fórmula trinitária destaca a unidade e a obra de cada pessoa da Trindade na salvação: o Pai que planeja, o Filho que executa e o Espírito Santo que aplica, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A missão não se limita a converter pessoas, mas inclui discipulá-las para viverem em obediência aos mandamentos de Jesus.
Isso ressalta a necessidade de uma transformação contínua e de um compromisso de vida com os princípios do reino de Deus. A Grande Comissão não é apenas um comando, é um convite para participar do plano eterno de Deus. Ao obedecermos a este chamado, tornamo-nos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, levando a mensagem de reconciliação ao mundo. A promessa de presença. Jesus encerra a Grande Comissão com uma promessa que ecoa por todas as gerações. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Versículo 20. Esta declaração é tanto uma garantia quanto um conforto. Ela lembra aos discípulos que, embora enfrentem desafios e oposições, nunca estarão sozinhos. A presença de Jesus é garantida pelo Espírito Santo, que seria enviado pouco tempo depois no Pentecostes, Atos capítulo 2. Esta presença divina capacita os crentes a cumprirem a missão com poder e coragem. Para nós hoje, a promessa de Jesus é um lembrete constante de que Ele está conosco em todas as circunstâncias, fortalecendo-nos e guiando-nos em nossa caminhada. A aparição de Jesus aos discípulos na Galileia e a Grande Comissão nos oferecem várias lições práticas e espirituais. Missão global. O Evangelho é para todas as pessoas, sem distinção. Como igreja, somos chamados a alcançar os perdidos em todas as nações e contextos, reconhecendo que esta missão é um mandato direto de Cristo. Autoridade de Cristo. A autoridade de Jesus nos dá confiança e coragem para proclamar o Evangelho, sabendo que estamos agindo sob sua direção soberana. Discipulado. Nosso papel não termina com a conversão. Somos chamados a discipular, ensinando os novos crentes a viverem em obediência à palavra de Deus. Presença constante. A promessa de Jesus de estar conosco até o fim dos tempos nos fortalece diante das adversidades. Não importa quão difícil seja a tarefa, podemos confiar que Ele caminha ao nosso lado. O capítulo 28 de Mateus nos conduz por um arco narrativo poderoso. O triunfo da ressurreição, a resistência à verdade e o envio para uma missão global. Ele nos desafia a viver como testemunhas do Cristo ressuscitado, confiando em sua autoridade e presença enquanto proclamamos o Evangelho. Que possamos responder a este chamado com fé e obediência, sendo luz em um mundo que desesperadamente precisa de esperança. Após meditarmos na poderosa mensagem de Mateus capítulo 28, convido você a orar comigo. Vamos agradecer ao Senhor pela vitória da ressurreição, que nos garante vida eterna e esperança. Peçamos também força e coragem para cumprir a missão que Jesus nos confiou, levando o Evangelho a todas as nações e vivendo como discípulos comprometidos. Este é o momento de nos render à autoridade e ao chamado de Cristo, confiando em sua presença constante conosco. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua presença nos colocamos com corações cheios de gratidão e reverência. Louvamos o Teu nome pelo grande triunfo da ressurreição de Jesus Cristo, que venceu a morte e abriu o caminho para a vida eterna. Obrigado porque em Cristo temos vitória sobre o pecado, a morte e o medo, e podemos nos aproximar de Ti com confiança. Senhor, somos gratos por Tua fidelidade em cumprir cada promessa. A ressurreição de Jesus é a prova do Teu poder e do Teu amor inabalável por nós. Obrigado por ter removido todas as barreiras que nos separavam de Ti, reconciliando-nos por meio de Teu Filho amado. Que nunca percamos de vista a grandeza desse sacrifício e o significado profundo da cruz e do túmulo vazio. Pai, reconhecemos que assim como as mulheres que encontraram o sepulcro vazio, também somos chamados a levar adiante a mensagem da ressurreição. Dá-nos coragem e ousadia para proclamar o Evangelho em palavras e ações, vivendo de maneira que glorifique o Teu nome. Ajuda-nos a sermos testemunhas fiéis de Cristo, mesmo em meio à resistência ou oposição, confiando na autoridade de Jesus e no poder do Espírito Santo. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que permitimos que o medo, as distrações ou as dúvidas nos impedissem de obedecer ao Teu chamado. Renova em nós um espírito de obediência e compromisso para que possamos viver como discípulos fiéis. Ajuda-nos a enfrentar nossas dúvidas e incertezas com fé, sabendo que o Senhor caminha conosco em cada passo da jornada.
Intercedemos pelas nações, Senhor, conforme o teu comando na grande comissão. Que a mensagem do Evangelho alcance todos os povos, línguas e culturas, transformando vidas e trazendo esperança aos que ainda não te conhecem. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos para alcançar os perdidos e discipular aqueles que recebem a tua palavra. Pai, oramos também por cada pessoa que está enfrentando dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Que a certeza da ressurreição de Jesus renove a fé, a força e a esperança em cada coração. Que todos possam experimentar a paz que excede todo o entendimento, confiando em tua presença constante. Obrigado, Senhor, pela promessa de que Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Que essa verdade nos fortaleça em todos os momentos, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos. Enche-nos do teu Espírito Santo e capacita-nos a viver para a tua glória, sendo luz em um mundo que precisa desesperadamente de esperança. Pai, entregamos nossas vidas a Ti, pedindo que o Teu reino venha e que a Tua vontade seja feita em nós e através de nós. Que possamos viver com propósito, fé e dedicação ao chamado que nos foi confiado por Jesus Cristo. Oramos com gratidão e confiança no nome de Jesus, nosso Senhor ressurreto. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador da ressurreição de Jesus Cristo e o propósito eterno da grande comissão. Que esta reflexão sobre Mateus, capítulo 28, inspire você a viver com fé, coragem e compromisso com o chamado de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários e estaremos orando por você. Que o Senhor renove sua força, fortaleça sua caminhada e esteja com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.